E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de King Richard, um filme que já ficou polêmico pelo ocorrido na cerimônia do Oscar, a entrega de melhor ator por Will Smith. Então, desenrolando mais a respeito da trama e dos aspectos técnicos, hoje eu vou falar de maneira geral o que eu achei do filme. King Richard é muito pretensioso ao querer abordar de maneira esplêndida três gêneros cinematográficos: biografia, drama e esporte, sendo que os três são complexos e têm poucas características em comum entre eles. Mas eu creio que, apesar de ter pendado mais para ser melhor no drama e no esporte do que de fato algo extremamente biográfico, eu acredito que ele conseguiu manter uma certa harmonia e deixa o filme agradável e não um filme que não sabe o que quer, não é decidido. Então, refletindo pelos ângulos e pela forma que a edição brilha dentro desse filme, a gente vê como ele tenta sempre abordar de uma maneira única a parte do esporte, de como o esporte do tênis é gravado, e também em relação ao drama, o roteiro ele ajuda muito, porque além da narrativa já ser interessante por si só, de uma família, de um pai que na vida real geralmente seria o coadjuvante e as filhas protagonistas, aqui é invertido esse papel a partir dessa figura tão única, né, tão complexa. Desenrolar uma drama inteira a respeito dele, dos planos que ele fez pra família dele, é extremamente interessante por si só. E a questão biográfica obviamente mais parte da produção, da direção, de abordar de maneira fiel todas as gravações que foram feitas na vida real, que aborda o Richard Williams e a Serena e a Venus Williams, que são os protagonistas do filme e que eram pessoas negras, pobres, que vieram da periferia dos Estados Unidos e ascenderam socialmente no esporte que todo mundo sabe que é sobre quem tem dinheiro, que é o tênis. Então, por si só, já é um filme que nos comove e que nos traz simpatia. E eles conseguiram levar isso, apesar de todos os defeitos que o filme tem. Então, eu acho que ele tem, sim, vários deslizes que eu vou abordar mais à frente, mas que conseguiram ser compensados pela maneira que a direção consegue ser esperta e se ser diferente em alguns momentos que poderiam optar por ângulos e uma fotografia mais comum. E eu acho que nisso o filme dá o seu diferencial de ser, pelo menos, merecido a indicação ao Oscar. Um deslize do filme, pra mim, em relação à drama, à narrativa, é a forma com que eles deixam de lado a segunda filha que optou pela carreira do esporte, que é a Serena, que ela simplesmente é considerada por muitos técnicos a maior tenista que já existiu e só aborda com profundidade, de fato, e nem tanta profundidade assim, a Venus. E ela é praticamente resumido os sentimentos dela em relação à diferença de idade dela pra Venus em um take, uma cena completamente já pro final do filme, e que deixa ela uma personagem secundária, sendo que se ela tivesse de fato um planejamento maior dentro da narrativa, dentro do roteiro, deixaria o filme muito mais completo do que ele realmente acabou sendo no resultado final. E em relação a Venus, eu acho que o que mais me incomodou em relação a essa personagem é o fato dela praticamente não parecer uma personagem, só um alicerce pelo papel do Will Smith, do Richard. E ele, inclusive, a interpretação dele, eu achei muito boa, apesar de ser um papel já parecido, que ele já atuou de uma maneira semelhante em A Procura da Felicidade, na qual ele interpretou o Chris Gardner, que também é um filme biográfico, que conta a história de uma pessoa real, que é muito voltado pro drama e carrega também essas questões de vir de uma situação muito humilde e a abordagem do racismo. E é um tema por si só extremamente complexo e que já traria pro filme uma complexidade a mais, por fora a própria drama dessas pessoas reais. Mas que aqui nesse filme eu acho que foi não mal explorado, não é muito bem essa a palavra, porque a propriedade do filme por si só porque o diretor é um homem negro e o Will Smith e a maioria do elenco principal, obviamente. O problema, na minha opinião, é que quando vai ser mostrado de fato uma maior violência por parte do personagem principal, do pai, que acaba tomando todas essas responsabilidades, até mesmo porque ele é extremamente protetor, então qualquer ataque que viria para as filhas dele, ele já se posicionaria, é que a violência que ele sofre, principalmente a física, só vem por parte de pessoas negras. E obviamente a gente não espera que ele apanhe lá na quadra de tênis, mas em relação que o máximo que a gente tem de sutileza vindo das pessoas brancas, né, que a gente espera pela área que ele circula, o meio social que ele tá procurando circular e conviver, um racismo por essa parte, são só pequenos olhares sutis em relação às filhas dele, às meninas. Então a gente não vê de fato ela sofrendo racismo de fato por essa parte. A gente só vê a repercussão dessa violência, que obviamente está no bairro que ele vive, por parte das pessoas negras, que são os traficantes, o que vivem naquela área que domina onde ele mora. Então vir esse contrapeso de fato pra mostrar que o ambiente pra ele
dele, pra família dele, é hostil de ambas as partes, e mostrar que realmente ele tá lutando muito pra dar uma vida melhor pras filhas dele, porque ambas as partes são extremamente grosseiras com ele, que ameaçam a vida dele, a vida da família dele. Então eu acho que na fala, nas experiências que ele fala, da infância dele, aí obviamente a gente tem a declaração de racismo que ele de fato sofreu por pessoas brancas, mas a gente não vê isso explícito no filme. E se tivesse mais um choque pra gente espectador, o filme de fato teria uma abordagem sobre o racismo, que é um tema muito complexo, muito mais bem feita, muito mais definida, e que realmente traria algo muito maior pra trama, porque ela se alicerça muito nisso, na questão do racismo, que obviamente condiz muito com a vida real, mas o fato de que a narrativa, toda vez que uma cena não tá tendo peso suficiente, ela apelar pra essa questão do discurso dele, mas sem ter mostrado um contraponto anterior de fato dele sofrendo pra ele poder ter uma justificativa pra dar esse ataque pras pessoas que estão ao redor dele, de fato é algo que a gente tem que comentar que não caiu muito bem. A escolha dos roteiristas de não dar uma abordagem maior e profundidade pras atletas, pra Serena e pra Venus, transformou elas em apenas coadjuvantes, mas não do tipo que a gente se importa de verdade, porque a gente não vê os sentimentos dela em relação àquele pai que exerce uma pressão enorme por cima delas. A gente tem todo o background que ele faz isso, porque ele é obviamente o maior bem que elas podem ter, um bem enorme pra elas, mas que elas realmente sentem, elas sentem muito essa pressão que o pai exerce em cima delas. E a gente vê empurrões da narrativa de vamos quase abordar isso, vamos quase abordar como a Venus, que de fato é que tem maior abordagem, porque a Serena é completamente deixada de lado. Ela vai, quando ela tá indo falar o que ela sente de fato e não confrontar ele, e já bem mais pro meio do filme, eles voltam atrás. Então fica esse indo e vindo e que acaba cortando todo o alcance da personagem. A gente de fato só tem maior intimidade com ela porque a gente se compadece com a situação que é condizente com a vida real e com o próprio personagem do pai dela, que apesar da gente não, de fato eu, não concordar com tudo ao longo do filme, com todas as atitudes dele, pensamentos dele muito radicais para com as filhas, a gente se apega pra ele porque a gente sabe que ele só quer o bem delas. Então, só a maior parte da gente de fato se empenhar pra continuar assistindo a narrativa delas por parte do pai, porque elas como personagens mesmo são tidas como as crianças inocentes que têm que ser protegidas pra que possam ser bem-sucedidas no futuro, e sendo que elas poderiam ser muito mais do que isso. A trilha sonora é muito tímida ao longo do filme, mas se faz presente pelo vozeirão da Beyoncé, né, que tava deslumbrante, a música é extremamente bonita, então só isso já leva um crédito pra trilha sonora, apesar de que ao longo do filme não foram introduzidas muitas músicas, e quando foram, elas só fizeram mesmo aquele papel de background básico na narrativa, mas que poderiam sim ter tido um alcance maior, até porque é uma história extremamente emocionante. Então eu senti falta de uma trilha sonora mais carregada e escolhas de músicas que transmitissem mais o significado da própria história. O meu veredito final é que King Richard, Criando Campeões, é um filme que é muito família. Ele apela obviamente muito mais para essa questão familiar, ser um filme que todo mundo pode assistir, do que ser um filme primoroso tecnicamente ou narrativamente, mas que ele consegue sim cumprir esses requisitos básicos. E eu realmente não acho que o Will Smith teria que ter ganhado o prêmio de melhor atuação. Eu acho que tinham melhores ali, o próprio Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães. Pra mim, eu escolheria ele como o melhor ator ali naquele círculo principal, mas que é merecido e entendível, e não é em relação à polêmica lá dele com o Chris Rock, não é por causa disso, mas é que eu de fato não achei que a atuação dele, apesar de ser extremamente tocante, foi tão entregue assim, porque ele já tinha feito um papel parecido na carreira, e a gente só vê o amadurecimento dele como um ator refletido nessa atuação desse filme. Mas tirando isso, eu gostei muito desse filme. Pra mim ele é 3 estrelas, ele consegue sim te fazer se emocionar pela narrativa, torcer pela Venus, pela Serena e pelo Richard. Então pra mim é 3 estrelas. Se você gostou do vídeo e do filme, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre a sua experiência ao assistir King Richard. Se inscreve no canal, ativa as notificações se você ainda não ativou, pra que o YouTube reconheça que você tá gostando do canal e que ajude a gente a crescer ainda mais. Deixa o like, compartilhe com seus amigos e até uma próxima análise.